Boa noite. Vamos começar hoje falando sobre atos unilaterais. Na verdade, nós já falamos alguma coisa sobre isso nas aulas presenciais e agora nós vamos começar a fazer isso aí, dar uma relembrada para a gente poder reiniciar a nossa matéria, tá certo? Então vamos lá. O primeiro dos atos unilaterais é a promessa de recompensa. Trouxe aqui para vocês um pequeno texto que é um resumo do que a gente fala em promessa de recompensa. Vamos dar uma olhada, uma revisada nos artigos 854 a 860 do Código Civil. Lembrando a vocês que a promessa de recompensa ela é pública e ela pode ser realizada com prazo determinado ou sem prazo determinado. Mas se ela for realizada com prazo, o proponente só pode revogá-la após o decurso do prazo. Então, nós temos aí uma pergunta interessante. Decorrido o prazo, é necessário ao proponente que ele cancele, que ele revogue a promessa? A princípio, sim, né? Porque o artigo fala que ele só poderá revogá-la após o prazo. Então, não quer dizer que vencido o prazo, ele não precisa mais pagar a recompensa para quem cumprir a tarefa. Então, ele vai ter que pagar sim. Então, lembrar isso, a promessa de recompensa ela é feita assim. E outra coisa importante da promessa de recompensa é a questão da satisfação simultânea, né? Então, duas pessoas satisfazem a atividade ao mesmo tempo, com a mesma presteza e com a mesma qualidade. E aí eles teriam direito, essas pessoas teriam direito a dividir o prêmio. Agora, se o prêmio for indivisível, se o prêmio for um bem indivisível, vocês lembram? Bem indivisível, aquele que, uma vez partido, ele perde a característica de bem, ou perde utilidade, ou perde valor econômico. Então, se o bem for indivisível, como que a gente vai fazer? Vai haver um sorteio, olha só, é sorteio, não é escolha, tá? E aquele que receber o bem em sorteio, ele vai pagar a outra pessoa, o valor equivalente à metade do bem. E para ser bem tem que ter valor econômico, né? Então avalia-se o bem e a metade do valor do bem vai ser pago. Ah, mas professor, então ele vai ter que vender o bem para poder pagar? Se ele não tiver condições de pagar, ele vai ter que vender o bem sim, certo? Então isso é importante a gente falar aí sobre a promessa de recompensa. Outra coisa que é importante da promessa de recompensa, não está aqui no texto, mas vale a pena a gente lembrar, é que se na promessa de recompensa, né, ou no concurso, ficar dito que a obra passará a fazer parte ou a pertencer ao proponente, então essa obra tem que ser entregue, tá certo? Então, quem participa de um concurso, por exemplo, de uma obra literária ou de uma redação, se na proposição, no edital de proposição, tiver escrito que essa obra fará parte ou será destinada ao acervo do proponente, não se pode requerer a obra, né? Nós somos exemplo disso. O quadro comemorativo da República Federativa do Brasil, né, da Proclamação da República, que foi feito um concurso público e hoje ele pertence à União. Também o hino da bandeira, o hino nacional, todos esses são exemplos que a gente tem aí de promessa de recompensa. Outro exemplo típico de promessa de recompensa é aquela que a gente tem, né, constantemente aí, de dizer que recompensa quem achar o cachorrinho, né, perdi o cachorro,
publica no jornal, recompensa quem devolver, etc. Esse é um exemplo típico de promessa de recompensa. Lembrar vocês que durante a aula ou após a aula, o ideal seria até anteriormente, que vocês leiam os artigos 854 a 860 do Código Civil. Outro ato unilateral aí, né, é a gestão de negócios. A gestão de negócios, ela traz um certo conflito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a vocês aí 2 minutinhos para que vocês leiam o Código Civil, dos artigos 861 a 875 do Código Civil, porque nós vamos ter que rever esses artigos antes da explicação. Por favor, vamos ver os artigos aí, que é de suma importância para a gente. Então vamos lá, gente. Olha só, o que é a gestão de negócio? Quando o dono de um negócio ou a pessoa que deve realizar a tarefa, ela se encontra impedida e não deixa ninguém para administrar o que lhe pertence, a gente tem a gestão de negócio. Quando que acontece isso? Imagina que o dono de uma mercearia não tem ninguém para tomar conta do negócio dele, é solteiro, não tem filhos, e ele sofre uma doença grave. Vamos aí, né, falar que o rapaz de pessoa tem que ser internado às pressas, fazer aí a cirurgia de apêndice, e não tem ninguém para tomar conta do negócio dele. E aí você vem e assume, né, essa obrigação de tomar conta do estabelecimento dele, da mercearia dele. Isso é uma gestão de negócio. Você não tem a autorização dele. Então, a gestão de negócio, ela sempre se inicia sem a autorização do proprietário. Sempre. Se houver autorização do proprietário, posteriormente, essa autorização ela vai retroagir a data do início da gestão e vai servir, né, ou vai ser assemelhado a um contrato de mandato, a uma procuração. Tá certo? Seria um contrato em espécie. Agora, olhem bem, o que é importante? O gestor, ele responde por todos os atos que ele praticar e por todos os prejuízos que ele causar ao dono do negócio, ainda que esse prejuízo decorra de caso fortuito ou de força maior. A exceção é se ele provar que o dano ocorreria ainda que ele não houvesse assumido a gestão de negócio. Tirando isso, toda vez que houver um dano, ele vai responder pelo dano. Como que ele vai gerir esse negócio se ele não tem autorização do dono? Ele não pode ingressar nas contas da empresa, então ele vai, a princípio, ele próprio, arcar com os ônus desse negócio. Então, ele assumiu a gestão, está na véspera de pagar o aluguel, ou ele negocia o aluguel, ou ele paga do bolso dele. E quando ele vai reaver isso? Quando ele for fazer a prestação de contas da gestão de negócio. Ou seja, quando o dono do negócio for reassumir, ele faz a prestação de contas e aí vamos analisar se o negócio foi utilmente administrado, foi utilmente gerido, e se ele for utilmente gerido, o gestor tem direito a uma remuneração, né? E tem também direito a reaver as despesas que ele fez. Agora, se o negócio não for utilmente gerido, ou seja, se a gestão dele for ruinosa, atrapalhar o trabalho ou atrapalhar o próprio negócio jurídico,
da pessoa, né? Então, por exemplo, a mercearia, durante a gestão dele, ela perdeu clientes, ela perdeu mercadorias, ela teve prejuízos. Aí, ele é que vai ter que ressarcir ao dono do negócio, ou a indenização, ou restituindo a coisa ao estado que se encontrava antes dele assumir a gestão. Então, olha só, nem sempre seria indenização, ele pode restituir o negócio ao estado anterior. Agora, uma coisa que é importante a gente dizer, gestão de negócio não é só relativa à empresa. Eu posso também falar em gestão de negócio se eu pago alimentos para uma criança, por exemplo, no lugar do pai dele. Eu posso cobrar do genitor esses alimentos que eu estou pagando. Também posso cobrar, lógico, os alimentos, eu estou pagando alimentos para o pai, para o ascendente de alguém, eu posso cobrar esses alimentos dos descendentes. Isso também é gestão de negócio. Também existe gestão de negócio quando eu arco com as despesas do funeral de uma pessoa. Agora, muito cuidado com isso. Existem duas hipóteses. Primeiro, o funeral ele deve ser realizado dentro do meio, dentro das condições normais da pessoa falecida. Então, se a pessoa assume essa despesa do velório e arca com uma despesa muito acima da condição do morto, né, a família não vai ter condição de ressarcir isso. Então, é a gestão do negócio ruinosa, né? Então, olha só, eu fiz um enterro glamuroso para uma pessoa paupérrima. Ora, eu fiz um enterro glamuroso fora das condições que a própria família dele faria. Então, a família dele não vai me pagar esse enterro glamuroso, vai me pagar um enterro dentro das condições razoáveis da família. Eu costumo dizer que são os valores módicos, os valores costumeiros da família. Tirando isso, a família não vai pagar, certo? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E outra coisa que é importante, se é uma pessoa que faz o enterro, que paga o enterro por filantropia, né? Então ele está pagando com a ideia de bem fazer, ele também não tem direito à restituição. Ah, como que nós vamos provar isso? Provar isso não é condição das mais fáceis, mas é uma condição possível. Então, veja bem, a namorada da pessoa morta pagou porque amava, olha, a namorada pagou na ideia de homenagear o morto, depois vai querer cobrar da família, não tem muita lógica isso. É uma pessoa que costumeiramente faz esse bem, né? Ele paga enterro de pessoas que seriam enterradas como indigentes. Também essa pessoa não teria direito à restituição. Relembrando, a gestão de negócio ela começa sem autorização do dono, mas assim que possível, a pessoa que assumiu a gestão, que é o gerenciamento, a administração de alguma coisa, ela deve informar o dono. Essa informação ela tem que ser comprovada. Então, como que é feita essa informação? Através de notificação. Essa notificação ela pode ser judicial ou extrajudicial, mas tem que haver prova dessa notificação. O que significa isso? Eu posso fazer uma notificação por cartório judicial, uma carta com aviso de recebimento, um telegrama com cópia e aviso de recebimento, mas eu tenho que poder comprovar em algum momento que eu notifiquei o proprietário. Olha só, é muito parecido o pagamento indevido e enriquecimento sem causa. Qual a diferença entre eles? No pagamento indevido, o erro é daquele que acredita dever, daquele que pagou. No enriquecimento sem causa, o erro é daquele que
cobra, é do credor. Então, olha só, pagamento indevido, o erro parte do devedor. No enriquecimento sem causa, o erro parte do credor. Então, olha só, o pagamento indevido, se eu pago algo que eu não devo e eu comprovo que fiz esse pagamento por erro, que eu fiz esse pagamento porque eu me equivoquei, acreditava que estava pagando outra dívida, eu tenho direito ao ressarcimento. Mas eu perco esse direito se a pessoa que recebeu, se o credor, recebe como uma dívida existente e inutiliza o título. Então, pensa bem, eu pago ao Joaquim um valor de R$5.000. Um irmão meu tem um débito com o Joaquim de R$5.000. Joaquim entende que eu estou pagando o débito do meu irmão e rasga a nota promissória do meu irmão em relação a ele. Ora, quando ele faz isso, ele recebe de boa fé, crendo ser um débito existente. Então, o que acontece? Ele não vai me devolver o dinheiro, mas eu vou poder cobrar do meu irmão o débito que era dele. Tá certo? Eu me subrogo nos direitos do Joaquim. Se o pagamento é indevido, né, e eu provo que paguei indevidamente, eu tenho direito de pedir essa devolução acrescido dos juros, da atualização monetária, se o pagamento é em dinheiro, e se o pagamento indevido refere-se a uma obrigação de dar coisa certa, ou uma obrigação de fazer, eu tenho direito de receber a coisa que eu entreguei, né, acrescida dos frutos que ela produziu, e de benfeitorias que por acaso tenham sido sobrevindas a ela. Certo? No enriquecimento sem causa, alguém me cobra algo que eu não devo. O código diz que eu tenho direito a restituir, a receber em dobro o valor que eu paguei indevidamente. Contudo, os tribunais têm entendido que esse valor pago indevidamente tem que ser comprovado artigo ou malícia daquele que efetua o recebimento para que possa se pedir o valor em dobro. Essa questão, então, da restituição em dobro do valor pago indevidamente, ela ainda é controversa no nosso direito. A princípio, existe essa possibilidade, principalmente amparado no Código de Defesa do Consumidor. Mas volto a dizer para vocês, não é uma garantia, né, 100%. Agora, o que acontece? Se eu provo que eu paguei e a pessoa me cobrou de novo, eu informei que eu paguei, né? Então, imagina uma empresa, eu pago o débito com a empresa me cobra o débito de novo, eu informo que eu paguei, ela continua me cobrando, e aí eu vou e pago outra vez, porque ela me convence que eu devo pagar de novo. Nesse caso, fica configurado a artigo ou malícia, e aí eu posso pedir a restituição em dobro. Tá certo? Então, lembre-se, no pagamento indevido, o erro, quem paga sem dever, é o devedor. No enriquecimento sem causa, o credor cobra algo que não é devido. As duas coisas são muito similares. Então, a diferença dela está em quem comete o erro. No enriquecimento sem causa, o erro parte do credor, e no pagamento indevido, o erro parte do devedor. Eu vou pedir a vocês que leiam os artigos do Código Civil todos, tá certo? Que a gente tratou agora, porque depois nós vamos ter um chat, nesse chat a gente vai tirar dúvida, eu vou responder as perguntas de vocês. Então, por favor, leiam os artigos do Código Civil. Boa noite para vocês.